big trunk. Que tristeza. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa nossa sala de bate-papo. Eu sou Cid Nogueira, sou acadêmico no curso de pós-graduação em Estudo de Linguagem pelo UFMS. E hoje eu venho discutir com você sobre literatura e cinema. Eu estou muito feliz de falar sobre literatura e cinema, porque são duas artes que me tocam muito, são duas artes que eu gosto demais. O cinema tem pelo menos uns 10 anos que eu tenho estudado. Eu fiz rádio e televisão pela Universidade Católica e desde então eu venho percebido o audiovisual, todas as produções cinematográficas pelo outro lado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você começa a estudar o audiovisual, você começa a desconstruir o cinema, você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais consegue enxergar um cinema relaxado. Ah, vou sentar hoje aqui e vou assistir. Não consigo, cara. Eu falo isso sempre para meus alunos porque é inevitável. Você começa a estudar o cinema, você começa a estudar uma arte, você começa a ser muito técnico. Cara, e esse exercício, ele acontece comigo desde o início, porque eu tenho uma seguinte mania, vamos dizer assim. Quando eu vou assistir um filme, qualquer filme, seja série, seja animação, seja, sei lá, seja documentário, eu sempre falo assim, cara, qual que é a primeira cena que o editor vai abrir? Que é aquela ali, ó, que pá, o fade ele abre, isso aqui é corte seco, será que é... Então eu tenho esse exercício, então eu não consigo, até no início. Isso acontece no final também, poxa, qual que vai encerrar a cena? Qual que vai ser a cena final, que vai ser marcante? Então eu tenho esse exercício que eu faço. Ou seja, então a gente nunca mais é o mesmo, a hora que começa a perceber, a gente começa a desconstruir o cinema, a gente nunca mais será o mesmo. Tem pelo menos 10 anos que eu estudo cinema, que eu venho, né? Depois que eu saí fiz rádio e televisão pela Universidade Católica, eu comecei a estudar um pouco de artes visuais pelo Senac, que foi muito interessante, e aí eu venho estudando, puxa, eu comecei a estudar cinema indígena no meu mestrado e também trago isso para o meu doutorado. Então o cinema está envolvido comigo de todas as maneiras. Tá? E agora, no estudo de linguagem, a gente começa a perceber, começa a introduzir, a gente começa a colocar a literatura, a pensar a literatura junto do cinema. Você pergunta para mim, qual que é a relação, professor, entre literatura e cinema? Qual que é a principal relação entre literatura e cinema? Quando a gente fala de literatura e cinema, a gente fala de intertextualidade. Por quê? Porque tem muita coisa ligada ao outro. Se a gente vai retomar, por exemplo, o cinema, a gente faz um rápido retrospectivo do cinema. O cinema ele nasceu, foi a última invenção do século XIX, a última grande invenção do século XIX, 1985, 84, ele foi criado pelos irmãos Lumière. O cinema ele nasceu propriamente documental, porque os primeiros filmes feitos por esses caras aí, pelos irmãos Lumière, foram feitos de tomadas do cotidiano. E assim eles foram experimentando, né? Quando eles conseguiram tirar a fotografia estática e dar movimento para ela, então isso foi de cunho documental. Então foi criado nessa perspectiva. Ele não tinha uma narrativa, o cinema, quando ele nasceu. Então, quando começaram a dar movimento para o cinema, ele não tinha uma narrativa, ele não tinha não partilhava nada com a literatura neste momento. Então, portanto, depois do cinema ele ter nascido com esse experimento documental, em 1902 vem Georges Méliès, esse cara ele vem revolucionar o cinema, ele vem revolucionar pelo menos essa técnica, que ele fez Viagem à Lua, que foi uma ficção, foi a primeira ficção. Então o cinema, ele começa documental, depois ele ganha esse formato com o Georges Méliès e é tudo muito teatral ainda, muito teatral. A gente vê uma câmera parada, e aí a gente vê os efeitos especiais, porque a gente consegue interromper a câmera, né? E nesse momento, já nos primórdios, nesse embrião aí, já consegue perceber que o cinema, você já consegue fazer umas trucagens. Então, Georges Méliès, ele começou com essas ideias e foi muito bem sucedido, tá? Viagem à Lua, para quem não conhece, fica a dica para dar uma assistida, é um curta-metragem e é bastante interessante de assistir. Foi de 1902, então é bem embrionário, o cinema estava lá, ó, se descobrindo, né? Logo depois, o cinema, pra gente voltar, qual a relação entre o cinema e a literatura, depois o cinema ele vai entender que a literatura tem tudo a ver, né? A literatura tem tudo a ver. Quando a gente pega os soviéticos
Eisenstein, por exemplo, que ele começa a pensar na montagem, ele pensa a montagem e ele pensa vinculado à literatura. Ele começa a perceber que o cinema ele tem algo muito em comum com a literatura, que é o ato de narrar. Então, se você colocar entre o texto e o audiovisual, ele tem muito em comum o ato de narrar. Como, né? Essa intertextualidade, ela vai influenciar. Então, ponto. Se ele tem o ato de narrar, essa relação entre textos, né, o cinema vai entender, né, com a roxa, olha só. Na verdade, se você pegar, nós temos dois contrapontos aí bastante interessantes que confluem. O cinema ele vai se beneficiar da literatura sob dois aspectos muito importantes. Uma delas é o comercial, que ele vai se valer dos best-sellers, dos grandes clássicos que já são famosos, né, que já tem toda uma cadeia comercial já trabalhada por cima, e o cinema vai falar, nossa, é legal, vamos pegar essa galera aí e vamos começar a filmar isso, vamos trazer isso para a tela, que foi uma grande sacada. Então, ele valeu-se muito disso. Então, adaptações que foram sucesso, tem outras que não. Tem adaptações literárias que ninguém conhecia a literatura e aí começou a conhecer por causa do cinema, né? Começou a passar a ser mais conhecido por causa do cinema. E aí nós temos uma segunda questão que a gente coloca em relação ao cinema, que é o ato de que é a narrativa, né? A gente pega a narrativa. Aí o cinema entende isso e começa a absorver, tá? E começa a trazer, começa a transformar essas grandes histórias, começa a transformar em roteiro. E aí que começa a ficar legal. Sobre dois aspectos. O cinema mesmo, ele começa a ficar legal depois que ele sai do tripé, certo? Ele sai do tripé, ele já começa a tomar uma outra forma, ele já começa a ter um olhar subjetivo, ele já começa a construir uma dramaticidade diferente, porque ele deixa de ser teatral. Ele quebra aquela parede, ele quebra aquela cortina. E aí ele deixa de ser teatral e começa a ser cinema, começa a ser construído uma linguagem própria. Então o cinema vai se beneficiar, ele vai entender que a narrativa textual, ela vai ajudá-la a construir histórias, a conseguir, né, as histórias para colocar dentro da tela. Ponto. Então ele vai entender e aí as adaptações vão começar a serem produzidas. Então a primeira problemática que a gente fala sobre, que o debate que permeia, né, que rodeia as adaptações, a gente fala sobre a interpretação, e a interpretação do diretor. Quando o diretor, o roteirista, ele pega um texto e ele vai transformar em roteiro, ele precisa contar essa história, ele precisa montar esse roteiro, essa história precisa ser contada por imagens. Quando você lê um livro, quando você pega Laranja Mecânica, por exemplo, e você lê esse livro, Burgess ele consegue tirar uma atmosfera bem futurista. Ele consegue tirar uma atmosfera meio surreal, e você consegue construir isso na cabeça. Você consegue colocar o garoto Alex na cabeça de forma muito peculiar, que é o seu ponto de vista. Quando você senta para ler um livro e você começa a folhear e quando você começa a adentrar em cima dele, você tem uma perspectiva. Você cria um universo em cima de Laranja Mecânica, okay? Que é um ponto de vista, que é saudável, que eu acho que a magia da literatura está aí, quando você é imerso na história, né? Imerso na fábula, e aí você constrói toda aquele processo criativo de construção do cenário, construção dos personagens, né? E é isso criado a atmosfera. Quando você pega esse cara aqui e aí você transforma ele em filme, aí não, aí já é posto, né? Aí já é posto. Quando o Kubrick pegou a Laranja Mecânica para fazer, que na minha opinião, e foi muito bem recebido pela crítica, é uma obra-prima. Laranja Mecânica é uma obra-prima, ele fala de várias questões, ele consegue imprimir no filme muito daquilo que Burgess coloca as gírias, ele coloca uma atmosfera, como eu já disse, surreal, ele consegue construir isso, ele coloca um figurino muito estranho, e os atores também, a gente consegue ver muito. Então essa atmosfera que tem no livro, a gente consegue ver muito no filme. Apesar de Kubrick ter tomado decisões muito radicais, como, por exemplo, suprimir o último capítulo e não colocar. Ele mudou o final do filme, né? Ele mudou o final do filme. O garoto Alex, ele tem um final diferente entre o filme e a literatura, e como ele foi construído por Burgess.
Tem problema nisso? Não, nesse caso eu não sei se vai ter problema ou não. A gente deixa no ar, é uma provocação que eu faço. E aí, eu não senti esse problema. Eu sou fã, eu li o livro, eu sou muito fã do Burks e do Kubrick, né, sem palavras. Foi uma obra mestra, foi uma obra linda de se fazer, tem muitas referências ali, muitas críticas também ao poder do Estado. Então, eu acho que em Laranja Mecânica foi uma adaptação bem sucedida, foi uma adaptação, apesar de ter transformações, muitas transformações, mas você consegue enxergar o livro ali, você consegue trazer, né? Você consegue ver muitas referências, você consegue ver. Então, eu acho que foi muito bem sucedido. Diferentemente, por exemplo, quando você pega de obras como Faroeste Caboclo. Né? Faroeste Caboclo. René Sampaio, quando fez Faroeste Caboclo, ele é grande fã, assumido. Né? Ele é um publicitário e grande fã do Legião. Que eu já vou dizer por quê, né? Que ele é grande fã do Legião. Quando ele resolveu fazer Faroeste Caboclo, eu falei assim, nossa, massa. Né? Eu sou muito fã do Legião Urbana. Legião Urbana, Faroeste Caboclo, nos anos 90, você era dureza, você tentar aprender aquela letra de 11 minutos, que era uma bíblia. E contava uma história, e uma baita de uma obra, porque, puxa, Legião Urbana, Faroeste Caboclo, isso moldou uma geração. Tinha conteúdo. É algo assim que você é muito mais do que só uma música. Então, tem muita coisa pra dizer ali. Aí quando você pega e fala assim, poxa, vamos ler, o cara virou... Fiquei muito na expectativa que, pô, da música, ela virou filme. Aí quando você assiste o filme, eu falei assim, não é... Puta que pariu. Uma puta cagada do René. Porque eu não consegui enxergar, cara. Eu não consegui enxergar. Você que é muito fã, você tem é muito problema. É uma problemática que é muito arraigado, né? Eu acho que é aí que mora. Quando você é muito apaixonado sobretudo isso acontece com os grandes clássicos, né? Quando você é muito apaixonado, o que acontece com Shakespeare, e você gosta de muita coisa, aí você pega esse fã, porque você tá valendo, né? Você tá valendo do nome, você tá valendo da história que tá acontecendo como ponto de partida. E aí quando você pega isso e você traz pro cinema, é muito perigoso. E o René Sampaio não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu fazer isso de vários aspectos. Uma delas, quando ele pega a Isis Valverde e coloca com Maria Lúcia. Não deu liga. A Isis Valverde não representa a Maria Lúcia. E vários pontos do filme que são pontos fortes, que na minha opinião são pontos fortes na música, não rolou no filme, você não vê, né? O filme às vezes é bem filmado, foi um orçamento até razoável, mas aí você não consegue enxergar o filme. Aí é uma puta cagada, né? Porque você fica puto. Eu fiquei com raiva do filme. Sei lá, eu falei, nossa, não rola. Mas foi uma escolha do diretor. Foi uma escolha dele. Tem direito? Tem direito. E aí? A crítica caiu de pau. Se vocês deram um Google lá e conseguirem lá e forem colocar René Sampaio, adaptação, aí você vai ver uma porrada de gente falando assim, mas que puta merda que fizeram, né? Então não rola. Mas aí, tem outra questão. Como eu falei pra vocês no final, e vou dizer por que o René é fã, porque ele vai fazer Eduardo e Mônica. Aí você fala, não, caralho, é o mesmo diretor. Será que vai rolar? Será que vai ser isso mesmo? E aí eu peguei o trailer, era pra sair agora, 2020, julho, eu não sei se saiu, porque essa pandemia aí zoou todo o barraco de todo mundo, o cronograma do mundo todo, e inclusive do cinema. E aí eu dei uma pesquisada, uma busca rápida aqui, eu vi que era pra sair em julho, em junho, aí não sei se estreou ou não, mas aí eu peguei o trailer pra assistir e já vi coisas interessantes. Tá rolando uma mostra, só filme da Novela Vague. Tá passando novela no cinema? Que foi? Tipo, aí o René, eu acho que o cara, ele falou assim, ele tem uma coletiva dele aqui, que ele fala que vai tentar aproximar o máximo possível da música. Coisa que ele não fez em Faroeste Caboclo, ele vai tentar fazer isso em Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, ele escolheu Alice Braga pra ser a Mônica. Alice Braga é uma baita de uma atriz, e eu já fiquei feliz. O trailer convence, né? Mas o trailer às vezes convence muito, e aí quando você vai assistir o filme, não é aquilo, né? Então o trailer, a função dele é convencer mesmo. Mas enfim, esperamos então, eu aguardo ansiosamente para assistir, porque Alice Braga já é legal. O trailer ficou bem interessante mesmo, ele tentou extrair, e ele vai tentar se aproximar mais da canção, diferentemente do que ele fez, ok?
Então fica aqui minha crítica. Eu quero dizer, só pontuar também, deixar aqui que tem muitas dessas críticas aqui que é uma opinião pessoal minha, né? E é uma opinião técnica também. É pessoal e pessoal técnica. Aí sobre a interpretação, vamos lá, né? A gente vai falar sobre a interpretação do diretor. O diretor ele tem o direito dele pegar essa obra, dele vai roteirizar, ou ele senta junto com o roteirista e ele vai desenhar como ele vai querer fazer essa adaptação. E aí, será que ele vai querer ser fiel? Né? É uma pergunta. Será que ele vai querer ser fiel igual Frank Miller e Robert Rodrigues fez em Sin City? Porque Sin City é obra-prima. Tem a produção de Tarantino. Os caras saiu dos quadrinhos e foi pra tela do cinema. Né? A Cidade do Pecado de Sin City, ele é fidelíssimo aos quadrinhos. Quem é fã, viu? Tem pouquíssimas transformações, mas são pouquíssimas transformações porque, vamos abrir um parênteses aqui, vamos dizer o seguinte. Cara, cinema e literatura são obras autônomas. Eles estão vinculados, tem a intertextualidade, eles estão se conversando, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então a gente tem que aprender a fazer esse exercício. Não dá para romantizar muito, porque senão cai, né, nessa armadilha aí que eu caí, por exemplo, de Floresta Caboclo, que eu achei uma putada. Mas tudo bem, voltando, esquecendo Floresta Caboclo, vamos voltar aqui, será? Então Sin City, para quem não assistiu, fica a dica. É um filme lindo, é um filme feito todo em... eu acho que é de 2005, não me lembro muito bem se é de 2005 ou não. Mas ele é um filme filmado todo em estúdio, muita computação gráfica. E os diretores que resolveram fazer o seguinte, pegaram os quadrinhos e os quadrinhos serviram de storyboard. Professor, o que é storyboard? Storyboard é isso na pré-produção, quando o diretor está fazendo, está estruturando, como é que eu vou filmar, como é que eu vou fazer, naquela conversa, aquela reunião com o diretor de fotografia, na reunião com o câmera, ele pega... Se ele não desenha, ele pega um ilustrador e vai desenhar as cenas. Ele vai desenhar as cenas como ele pensa. Olha, eu penso assim, eu penso colocar uma luz dessa forma, esse é o ângulo. E o storyboard estava pronto, porque eles pegaram as mesmas histórias do Sin City, Cidade de Pecado, e transformaram para o cinema. Eles não modificaram nada. Quer dizer, modificaram pouquíssimas coisas. Então você vê muito, é muito fiel. Hardtop with a decent engine and make sure it's got a big trunk. Tá? Os planos são fiéis, as cores são muito fiéis, tá? Os atores, a construção dos atores, como você enxerga nos quadrinhos, eles tentaram reproduzir isso também na tela. Então ficou fantástico, nota 10. A crítica foi muito bem elogiada, tá? Caiu muito bem na crítica, então fica a dica, Sin City, Cidade de Pecado. É um baita de uma adaptação que vem dos quadrinhos pro cinema, então eu acho que rola muito assistir. Então é uma escolha do diretor, é sobre a interpretação que ele vai dar. Né? Será que ele vai se afastar? Será que ele quer se afastar? Ele quer pegar apenas uma ideia do livro, uma ideia, né, da fábula e quer trazer? Então ele tem essas escolhas. Né? E ele tem essa liberdade de escolha. É a liberdade artística. É a liberdade dele pensar com uma forma que ele vai criar esse novo produto dele. Outro filme que é interessantíssimo da gente assistir também, que é um clássico da nossa literatura brasileira, que é Quincas Berro d'Água. A morte de Quincas Berro d'Água. Pouca gente tem a coragem de jogar tudo pro alto e começar uma vida nova. Jorge Amado escreve esse livro de forma maestral. A gente consegue perceber as descrições das ladeiras da Bahia, a estilística que envolve, como ele descreve os personagens, é fantástico. Jorge Amado, Jorge Amado deixou um legado, deixou obras belíssimas, adora a estilística dele, adora a forma como ele escreve. E aí você pega o filme do Sérgio Machado, né, ele teve escolhas, voltando de novo, ele teve que ter escolhas. Você vê que o diretor ele teve que fazer as adaptações necessárias para essa nova linguagem, né? Que é do cinema, que é do audiovisual. Ele tira, e aí a gente consegue perceber. Quando ele, na cena, por exemplo, que começa o funeral de Quincas, daí entra a família, daí ele entra, e ele vai descrevendo isso de maneira muito, muito sutil. E é muito engraçado. A estilística de Jorge Amado é engraçada, né? É voltado muito pro humor. Eu, pelo menos, dou muito boas gargalhadas lendo Quincas Berro d'Água. Eu já li mais de uma vez, porque eu gosto. E aí você pega o filme e você percebe bastante coisa, você percebe bastante adaptações. O filme é bom. O filme é até bom, é um filme ok, né? Não é um filmaço, assim. É um filme bom.
Mas o livro é muito melhor. Como é que eu faço pra descer? Se vire, meu bom. Eu quero em 2 horas o corpo. A gente cai sempre nessa armadilha de dizer, o livro é melhor, o livro não é, porque são obras baseadas. Então, inevitavelmente, a gente tende a fazer essa onça dessa comparação. A gente quer comparar uma coisa com a outra, né? Mas vamos lá, a gente tem que aprender a fazer exercício, que são coisas separadas, são obras autônomas, e aí elas vão ter resultados autônomos. Eu assisti os dois, e a gente faz essa comparação, né, inevitavelmente, eu preferi o livro. O livro eu consegui construir na minha cabeça algo mais interessante, que no filme eu não consegui. Apesar de eu conseguir enxergar um pouco do livro, enxergar assim como que a atmosfera do livro, eu prefiro ainda o livro, tá? Porque na minha cabeça ficou mais interessante do que o filme. Mas é um baita filme também, fica a dica aí para quem quiser assistir. Bom, então sobre a interpretação do diretor, né? A gente pode fazer a pergunta se ele vai se afastar ou ele vai ser fiel, né? Como que ele vai trabalhar isso. Né? Se ele vai se afastar do texto de origem. Então a gente tem que ter um outro exercício também, né? Ele é um texto de origem, é um ponto de partida. O diretor ele tem, né? Ele tem o direito de pegar esse ponto de partida, mas ele é um ponto de a obra, ele não é um ponto de chegada. O ponto de chegada é a obra audiovisual, né? É o filme pronto, é isso lá, tá? E como ele vai construir isso, que vai ser diferente, né? Inevitavelmente tem muitas marcas diferentes ali, ok? Para se construir isso. Uma delas é o fator tempo. Por que você vai pegar um filme, um livro do Ariano Suassuna, Pedra do Reino, por exemplo, que foi uma adaptação que a Rede Globo também fez, que foi uma belíssima de adaptação também, viu? Belíssima. Aí você pega lá, sei lá quantas páginas tem isso aqui. Então, vamos ver quantas páginas tem isso aqui. Aqui. Ó, tem 742 páginas. 742 páginas e você comprime isso, né? Você roteiriza 700 e tantas páginas em 2 horas de filme, um longa-metragem, né? No máximo 2 horas de filme, 1 hora e pouco de filme. Olha só o tempo. Então tem o seu fator tempo. E sobre o fator tempo também, nós temos uma outra problemática que a gente pode colocar em questão também. Quando a gente começa a ler as literaturas, né? A obra literária, ela foi feita num tempo passado. Ela foi escrita num tempo passado. Ela tem o seu local no tempo, diferentemente do cinema, diferentemente do audiovisual, tá? Que ele tem um tempo real, ele tem um tempo feito ali, você tá assistindo ele, ele está sendo feito naquele tempo. Então nós temos esses dois fatores também, dessas duas perspectivas do tempo que a gente pode também encaixar entre literatura e cinema, que é um fator também que vai dizer muito, né? Sobre as estilísticas da literatura, né? Lendo, a gente consegue se emocionar. Eu acho que a arte tem muito disso, né? Da gente se emocionar com isso. Eu acho que se uma obra de arte, uma obra, ela não toca, eu acho que ela não está funcionando, né? Isso na minha opinião, ela não funciona. E geralmente quando você lê uma obra do Ariano Suassuna, por exemplo, eu gosto muito, por quê? Porque eu sou de raízes nordestinas, eu gosto muito do sotaque dele. Eu me identifico demais, eu dou muita risada, eu gosto demais, eu sou fãzaço do Ariano Suassuna, né? Sou fãzaço dele. E aí a gente consegue se emocionar muito, né? Eu consigo dar muitas boas risadas, você pega... quando você vai ler Corações Sujos, por exemplo, isso aqui é outra adaptação interessante também, tá? Bem interessante para quem não conhece, Corações Sujos. Esse Fernando Moraes, ele é jornalista, então isso aqui é um texto mais voltado para o jornalismo, e um jornalismo literário é uma outra forma de você narrar uma notícia, de você narrar um fato, que é interessantíssimo também. Então essa literatura, ela virou uma adaptação muito bem sucedida também, muito bonita, você consegue enxergar bastante o livro lá, tá bom? Mas é um outro exemplo desde Corações Sujos. O que eles querem? Eles querem matar o Caprecia. Cortar a cabeça deles, disseram. 日本が負けたなんて誰も思ってないから。本当のことを知らせる義務がある。日本は戦勝国なんて。 Se fosse no país de vocês, ia todo mundo enforcado. Não rega! Banzai! E aí quando você joga, no campo da emoção ainda eu quero dizer, tá? Quando você joga isso pro cinema, o cinema tem várias especificidades que vão dar, que vão amplificar a emoção.
trilha sonora. Quando eu falei pra vocês, quando o cinema ele saiu do tripé, começou a ficar legal, né? Com o cinema da década de 20, por exemplo, 1920, 1915, que ele começa a sair, ele sai do tripé e ele começa a ter uma posição mais subjetiva, ele consegue dramatizar mais a cena, criar um clima dramático mais impressionante, quando ele consegue aproximar naqueles plano close-up, ou naqueles planos muito abertos que dá um sentimento de solidão, de vastidão. Então ele consegue construir uma narrativa, o cinema ele consegue construir dentro da fábula com esses recursos específicos, né? Ele tem, então, nós temos os efeitos, a própria montagem, a gente tem a gente tem a câmera lenta, a gente tem a câmera acelerada, a gente consegue acelerar o tempo, né, dentro do cinema, a gente consegue fazer, como um quesito específico do cinema, a montagem, a gente consegue trazer uma montagem fora daquela montagem linear, você consegue trazer os flashbacks. Então a possibilidade de você contar uma história, de você pegar a sua fábula e transformar ela uma história em várias perspectivas, ela é muito grande. O cinema, então, tem essa característica, ele é muito democrático, ele é muito eclético, na verdade, né? O cinema ele é muito eclético. Os recursos do cinema é muito eclético, então você contém essas possibilidades aí. Entre o cinema e a literatura, o cinema tem esses recursos aí que vão amplificar. A trilha sonora, então, é sacanagem, né? Na verdade, quando você leva um susto num filme de terror, ele tem muito a ver mais com o áudio do que com a própria imagem que te aparece ali, o susto, né? O engenheiro de som, ele vai elevar o áudio, ele vai dar um pum, e aí que você vai conseguir, você vai se assustar. Então, depois de um tempo também, depois de um tempo de criação, que o cinema ele vai se descobrindo, ele vai descobrindo a literatura como narrativa, ele vai se descobrindo outros elementos, como a trilha sonora, que ele vai conseguir construir as histórias através disso. Ele vai começar a entender melhor, vai construir, vai começar a formular uma narrativa própria, uma linguagem própria. Quando ele descobre isso, aí o cinema vai tomar formas, proporções gigantescas, né, enquanto possibilidade, tá? Então, como eu disse, o texto, ele é uma obra de partida, mas não é uma obra de chegada, tá? A obra de chegada vai ser o produto final, especificamente, no caso que a gente está falando, será o cinema. E dentro disso, dessa obra de chegada, mora o estilo. O que significa isso, professor? O que mora o estilo? O estilo vai ser aquela forma do que o diretor tem de construir, de contar uma história. Quando você fala de Tarantino, por exemplo, a gente já tem na cabeça o estilo tarantinês de ser. Quando você pega Almodóvar, você pega Almodóvar para construir A Pele que Habito, por exemplo, é uma obra-prima, ela tem uma fluidez. Então cada diretor ele vai se consolidando e ele vai construindo um estilo próprio. Então tem muito disso, né? Tem muito disso. Se você pega eu estou fazendo hipoteticamente aqui, se você pega uma mesma adaptação de diretoras diferentes, serão obras diferentes, né? O Brasil é muito rico em questões de escritores literários. Nossa, a gente fala de José de Alencar, a gente fala de Augusto dos Anjos, Machado de Assis, Graciliano Ramos com Vidas Secas, é uma baita de uma adaptação, né? Uma adaptação linda que a gente se vê. Onde é que tem espeto quente? Inferno. Graciliano Ramos também vai descrevendo Vidas Secas de forma maestral, é algo assim que merecia mesmo ter virado cinema, né? Que merecia ter virado filme. E aí, você também pega, por exemplo, o Guarani. O Guarani foi se você pega as 3 versões de Guarani, foram 3 ou 4 versões de Guarani, o Guarani, ele tem estilos diferentes. Cada diretor que tentou reescrever, que tentou adaptar, teve a sua versão, né? Teve a sua versão, né? E aí, não sei qual versão que foi, que tem um peri, que é o Márcio Garcia, né? Márcio Garcia... Sei, não parece muito com o índio não, né? Eu acho que ali faltou um pouco ali, mas eu acho que foi a obra de 96. Eu não sei se foi a obra de 96 realmente, mas tá lá, Márcio Garcia como peri, aí o peri ficou meio embaçado lá, porque de índio não tem nada, né? Mas enfim, se você pega, o que eu quero dizer é o seguinte, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse modo de fazer, esse modo de contar vai depender muito da estilística do diretor, tá bom? Da estilística do diretor. Esse modo de fazer, a gente pode também distinguir dois aspectos. A gente vai falar da fábula, né? O que é a fábula? A fábula é a história,
Né? O que é história? História, como é que isso, do que se trata, né? Será que é um romance? Não, será que é uma aventura? Então, essa é a fábula. E aí, é a história tal como ela é. E desse modo de fazer, dentro dessa fábula, tem a trama. E aí que fica legal, né? Como que essa história vai se apresentar para o espectador? Como que essa história vai se apresentar para o leitor? Então, a trama, o narrar, na verdade, que é como já disse lá atrás, o narrar é a narrativa, são os aspectos mais importantes e mais ligados entre literatura e cinema, é a trama, como ele vai concatenar isso, né? Narrar, então, é a trama, tecer, é você pegar essa história e começar a colocar ponto de virada, começar a fazer aqueles plots, né? E aí como que é através da trama que o enredo, é através da trama que essa fábula ela vai se apresentar. Então toda história pode ficar legal? Toda história pode ficar legal, vai depender de como você conta, vai depender de como você expõe isso, de como você coloca isso para o espectador. Então isso é muito interessante. Então isso vai cair na questão do estilo. Então tudo aquilo que a questão do estilo que o diretor tem, as influências que ele tem, o modo que ele trabalha, isso tudo vai fazer e vai influenciar na trama. Isso vai influenciar no modo de fazer, ou seja, naquele estilo, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, né, pra gente terminar. Como eu já tinha mencionado anteriormente, isso aqui é uma aula introdutória, como é mais ou menos um bate-papo, fiz algumas provocações, trouxe aqui algumas questões, né? A questão da intertextualidade, que ela é muito arraigada, é uma das principais relações entre literatura e cinema, como o cinema valeu-se da literatura, como que o cinema ele aprendeu com a literatura a arte de narrar, a arte de trazer essa história à tona. Então existem várias adaptações que são muito interessantes, são muito bem sucedidas. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, como de tamanha importância a questão da literatura dentro do cinema e como que uma coisa influenciou a outra, que nos principais prêmios que nós temos, que é o Oscar hoje, tem lá, né? Prêmio de melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. Então isso é adaptado para você ver como que a literatura foi e é de suma importância para o cinema, que tem até um dos principais prêmios que tem na academia, está voltado também os olhos voltados para a literatura. Como que os caras vão pegar essa literatura e vão trazer. E só para finalizar agora esse nosso bate-papo, eu quero dizer o seguinte, existem vários exercícios, né, várias adaptações que vale muito a pena você sentar ali e ver. Um exercício que eu fiz, que foi interessante, né, que fica a dica também, eu fui lendo o livro do Castelo de Franz Kafka, e aí eu fui assistindo o filme, paralelamente, né, junto, para ver o que eu achava. Franz Kafka, ele é meio o estilo kafkaniano, ele tem uma atmosfera meio penumbra, uma atmosfera meio cinza, eu não sei, isso foi o que eu criei na minha cabeça. E aí, o diretor, no filme, ele consegue também isso. Eu percebi que ele tirou muitas cenas do livro, ele suprimiu muitas cenas, né, porque eu volto a dizer que a questão do tempo também, você pega uma história longa e você precisa comprimir isso num longa-metragem. Existem hoje outros recursos, que são as séries ou as minisséries, né? Então você consegue delongar, você consegue ter uma liberdade maior para trabalhar, enquanto cineasta, para trabalhar de forma mais folgada, vamos dizer assim, as histórias. Então, de repente, você consegue você consegue ter uma liberdade maior para você pegar a história e trazer para o cinema. Mas enquanto longa-metragem, enquanto o filme é acabado, de começo, meio e fim, a gente tem esse desafio, né, de você comprimir. Então, modo de dizer que são escolhas que o diretor tem. E o Kafka, ele é um filme pesado de assistir, né? É um filme bem pesado. O livro também é um livro pesado de se ler, com bastante riqueza de detalhes, então. Mas eu achei muito próximo do filme também. Então, é um exercício instigante que eu fiz, assistindo paralelamente, que foi interessante demais. Queridos, do mais, eu quero agradecer imensamente esse bate-papo, essa oportunidade de gravar esse trabalho, de gravar esse vídeo aqui e falar sobre um tema super interessante, que eu gosto demais. Eu usei do texto do Ismael Xavier, do texto ao filme,
tá bom? Ele vem estudando as questões do cinema já em várias perspectivas. Então, para esse trabalho, eu trouxe isso do texto ao filme, que ele vai falar vários aspectos que eu trouxe aqui para vocês sobre as relações, as inter-relações entre cinema e literatura. Espero que numa próxima a gente possa aprofundar, a gente possa sentar e possa estar interagindo junto de alguma forma sobre esse tema tão interessante. No mais, muito obrigado e até a próxima. Big trunk.